Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar por um modo muito heterodoxo, informal, desprotocolar, porque já passamos de meio-dia e estômagos vazios têm o mais curto dos pavios. Mas eu me considero... Bem, vou fazer as saudações a todos, com muito gosto, muita honra, e um pouco mais personalizadamente, alguns amigos aqui muito queridos, a quem tanto admiro e quero bem. Sacha Calvon, como escreve bem. Gilson Dipe, Otávio Noronha, falaram maravilhosamente bem. Tiago Conde, advogado querido. Duque Estrada, advogado. Doutor Bragagão. Doutor Walter Lobato, doutora Isabel Dese. Olha, eu acho que quando Deus criou o molde da primeira mulher, não se permitiu terceirizar. Fez tudo pessoalmente, unipessoalmente, né? De um fôlego só, certamente eufórico, por saber que ali fincava o marco da sua própria superação. Olha o que fez a doutora Isabel aqui, com as coronárias da gente. Quanta emoção ouvi-la. Como explora filologicamente bem os princípios da Constituição, nos lembrando que república é divisão do poder, federação é divisão do poder. Ali horizontalmente, aqui verticalmente. E federação é prestígio das bases e limitação das cúpulas, no plano personativo, de pessoas políticas. E república também é limitação das bases, limitação das cúpulas e prestígio das bases. Acho que era Bobbio que dizia, né? Democracia é o continente, institucionalmente seus conteúdos são nessa ordem, a república e a federação. Ele dizia que democracia é um movimento, é um fluxo que o poder assume, não de cima para baixo, mas de baixo para cima. Democracia é o poder ascendente, não é o poder descendente. E tivemos um show. Se a União quer comprimir aqui e ali com suas políticas públicas os estados, tem que fazer compensações. Diga-se o mesmo dos estados frente aos municípios. Sem compensação, resulta violado o princípio constitucional da proibição do retrocesso, eminentemente político. A mesma coisa, se o poder público, sobretudo federal, quer reduzir direitos sociais, tem que estabelecer compensações. Proibição do retrocesso no campo dos direitos sociais. Os que têm casa para dormir já não dormem, com medo dos que não dormem, porque não têm casa para dormir. Djavan dizia, né, música Esquinas, sabe lá o que é não ter, e ter para dar. Bem, me pediram para falar sobre Luiz Roberto Barroso. Eu me considero um especialista no Luiz Roberto. É que eu vi Luiz Roberto nascer para a academia. Notadamente, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário. Ele jovenzinho, recém-formado, no Rio de Janeiro, mas ele frequentava os congressos de que eu participava. Sacha também, Isabel também, Nilo, doutor Nilo, aqui, Pedro Paulo Dutra, Carmen Lúcia, o doutor Paulo Neves de Carvalho, essa figura luminosa, que um dia eu perguntei a ele, eu disse assim, Paulo, você torce pelo Cruzeiro ou pelo Atlético? Olha que resposta ele deu. Ele disse, eu torço pelo Atlético, mas eu sou louco pela torcida do Cruzeiro. Bem, e Luiz Roberto
nesses congressos, ele pedia a palavra, né, para fazer, pedia os apartes, que são típicos, não é, da linguagem forense, as questões de ordem, e começou a ser convidado como conferencista, como debatedor. Ele apresentava teses. Naquela época os congressos eram permeados do oferecimento de teses por parte do público. E os clarões de consciência de Luiz Roberto já espocavam, já estalavam, né? Ele cognitivamente monta relâmpago em pelo, me permita a hipérbole, sem exagero. Assim, pode ser, do ponto de vista literário, até um pouco inusitado, mas efetivamente Luiz Roberto assombrava os ouvintes com sua inteligência fulgurante, com uma cultura precoce, né? Para uma cultura densa, para uma pessoa tão jovem, e com esse domínio sedutor, atraente da linguagem, próprio dos iluminados, dos carismáticos. No caso dele, carismático do bem, totalmente do bem, que nada mais perigoso para a sociedade quando conta ou tem no seu seio um carismático do mal. E eu dizia a ele: você está prometido ao Supremo. E chegando lá não precisa ser senão quem é. Lembra-se disso, Luiz? Um ser humano e depois profissional do direito, seja como advogado, parecerista, em verdade parecerista é mais um acadêmico, seja conferencista, escritor, ele reunia, como efetivamente reunia, as 3 virtudes começadas com a letra S, que são fundamentais: sensibilidade, serenidade, sensatez. E lá no Supremo, ele confirmou que se trata de um atiladíssimo, agudíssimo intérprete do sistema normativo brasileiro, a partir dessa Constituição que, tão principiologicamente rica e materialmente expandida, faz lembrar um determinado posto de combustível que na propaganda televisiva e radiofônica tem resposta para todas as perguntas. E o Luiz Roberto de Falo, como lidador jurídico, operador jurídico, intérprete do direito, ele faz o texto normativo render normativamente. Faz o enunciado normativo crescer nos seus potenciais de normatividade. Ele não inventa nada. Ele não é um ativista judiciário. Ele é um intérprete proativo, o que é diferente. O ativista, né, põe no direito angulações normativas que não estão no direito positivo, e sim na cabeça do intérprete. Mas o intérprete proativo, ele não vai além da normatividade do sistema jurídico, porém não fica jamais aquém. Então ele leva o sistema normativo aos limites máximos do seu potencial de regulação, de previsibilidade prescritiva. E no Brasil dos nossos dias, anavalhado por antagonismos, mais do que antagonismos sectários, né? O espectro ideológico está muito exacerbado. E é um país que vê as coisas caolhamente, monocularmente, escrevendo uma perigosa trajetória saci, desequilibrada, se esquecendo de que se a vida com V maiúsculo, não é a vida com V minúsculo que nos é interna, não é essa vida subjetiva nossa. A vida objetiva, que nos serve de entorno, que nos antecedeu e vai nos suceder. Essa vida com V maiúsculo, Heráclito já dizia, de fato ela é constituída de dicotomias. Não há nada que não tenha o seu oposto. Mas a vida concilia, otimiza a funcionalidade,
dos polos contrapostos e salta quanticamente a vida para um ponto de unidade. Daí Heráclito dizer, aspas, na contraposição visível, a harmonia invisível. E Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, o Brasil ainda não chegou à fase do entranhamento. Demora demais na fase do estranhamento. Lembrando aquela música de Caetano Veloso, chamada Desde que o Samba é Samba, viu, Luiz Roberto? Cuja passagem é a seguinte: tudo demorando em ser tão ruim. Agora, como desantagonizar, né? Como desfriccionar, distensionar, como voltar a conversar civilizadamente? Luiz Roberto tem dito isso. Como conferencista, escritor, nas magníficas entrevistas, nos votos, nas sustentações que ele faz, sedutoras dos seus votos, sustentações orais. É simples, a meta é a fonte. É voltar para a Constituição. É praticar o jogo da verdade constitucional. É dialogar em torno dessa mesa redonda de nome Constituição e buscar um script, um roteiro, para chamar de nosso. Porque fora da Constituição só há roteiro para chamar de seu. Narciso acha feio o que não é espelho. Sampa, Caetano Veloso. Então, eu me considero especialista em Luiz Roberto porque enxergo nele essas qualidades raríssimas. Ele é um ministro histórico. Primeiro é um constitucionalista. Conhece essa Constituição. De ponta a ponta, radiografa mentalmente a Constituição, trabalha com os princípios, notadamente. A Constituição confere força normativa aos seus princípios, seja porque indica os conteúdos de cada um deles. Por exemplo, moralidade. Estou vendo aqui, moralidade do Estado. A gente vai para o artigo 37, que está lá, moralidade como um dos 5 princípios regentes das atividades administrativas. Mas a Constituição retoma, relança cada um dos seus princípios sob a forma de regras. Aí nós vamos encontrar ao longo da Constituição decoro, boa-fé, probidade, lealdade, adimplência. Porque se a Constituição não indicasse os conteúdos de cada princípio, inclusive o princípio da dignidade da pessoa humana, esses princípios não passariam de bolhas normativas, vãos, vazios, ocos, prescritivos, e não serviriam de nada, senão, como se dizia antigamente, programaticamente, um roteiro para interpretação, só isso. E não, a Constituição indica os conteúdos e vai lá no artigo 5º, parágrafo 2º, e diz, em alto e bom som, com todas as letras, de A a B, de C a D, de Y a Z, está dito lá: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime, que é o democrático, e dos princípios por ela adotados, além dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, como se fosse pouco tudo isso, ele é um administrador judiciário e não ocupou ainda nenhum cargo de administração no Supremo. Não presidiu a primeira turma, nem a segunda, nem o Supremo, nem o eleitoral, o TSE, nem o CNJ. Vai presidir tudo isso para o bem do país e do direito. Mas ele está sempre racionalizando a distribuição dos processos, a pauta de julgamento dos processos, as propostas que ele faz para administrar com toda lógica a tramitação a nível do Supremo dos processos, o que cabe ao Pleno, o que cabe às turmas, o que pode ser decidido monocraticamente, em lista. Ele tem essa preocupação com a racionalidade no trato daqueles processos, tantas ações desmesuradas. Eu dizia assim ali, viu, Luiz Roberto? Eu não gosto, confesso, eu gosto muito de música, mas eu não gosto de balada. Mas minha vida é um pancadão. Aí eu dizia, senhores ministros, toda noite eu rezo por nós, por tantas ações aqui.
E a minha reza tem um conteúdo invariável. O ministro Noronha, eu dizia assim, o que vale para o senhor também. Eu dizia, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Aliás, o ministro Noronha falou de uma poesia que eu fiz ontem. Na verdade, na minha posse no Supremo, eu terminei meu discurso, minha mulher estava presente, Rita, e eu dirigi as últimas palavras a ela, dizendo assim: a mulher com quem durmo e acordo é também a mulher dos meus sonhos. E arrematamos na conversa de ontem, dizendo, mas o que foi que o senhor achou? O senhor gosta muito de arte, dessa censura feita à exposição no Rio Grande do Sul e tal. Eu aí não me fiz de rogado. Eu digo, olha, a arte é como o amor, sobretudo o amor em corredeira. Se pegar no leme, pode dar em naufrágio. Então, deixa correr solto. Não tem que censurar absolutamente. E Luiz Roberto Barroso, ele desvela, interpretativamente o texto, a meu juízo, de modo inexcedível. Desvelar é tirar os véus. Entre o intérprete e a norma, há muitos véus. E o dispositivo? O dispositivo, metaforicamente, eu chamo de dispositivo jurídico, eu chamo de ostra. E a norma é a pérola. É como estilete da interpretação que a gente abre a ostra na perspectiva da visualização e do resgate da pérola. Luiz Roberto Barroso é um intérprete inexcedível. Inexcedível. E ele curte a língua portuguesa. Não comete um deslize de gramática. Ele tem intimidade de marido, né, penetrando nos aposentos da esposa. Quando... Já estou terminando. Quando eu cheguei ao Supremo, Pertence disse assim, Pertence disse, que ministro, né, daqui de Minas, afiladíssimo, culto, progressista, ele disse assim, mas Brito, você só fala por metáfora. A propósito de uma discussão lá sobre preservação de reserva florestal de uma floresta do Mato Grosso, e eu notei que meu discurso, eu relator, não está impressionando ninguém, foi meio botorrento. Aí eu não sei porquê, eu levantei o tom de voz e disse, senhores ministros, aí os ministros pararam. Eu disse, vamos convir, as matas virgens são as que mais procriam. Viu, Américo? Américo, eu não saudei você, amigo tão querido, jurista espetacular. Meu abraço. Bem, e aí, ali no Supremo, quando Pertence disse, por que você só fala por metáfora? Ele disse, Pertence, eu não posso me apartar de mim mesmo, eu sou um poeta, sou um literato. Eu só sei falar por metáfora. Agora, eu procuro ter o cuidado de, sob um revestimento linguístico, digamos, poético, literário, por vezes filosófico, eu nunca deixo de colocar um conteúdo jurídico. Os meus juízos, eu creio que são técnicos. Apenas o revestimento é meio heterodoxo, porque eu sou assim mesmo, eu não vou abandonar a minha linguagem, o meu modo metafórico e, por vezes, poético de falar. E Luiz Roberto, para terminar, olha, eu faria uma conferência aqui sobre as qualidades mas o conferencista é ele, não sou eu não. Então, Luiz Roberto tem outra coisa, outra virtude extraordinária. Ele não rouba a cena da instituição. Ele tem senso de institucionalidade. Ele sabe, com Rui Barbosa, que salvação sim, salvadores não. Ele sabe, com Brecht, que triste de um povo que precisa de heróis. Nós precisamos de instituições que são o reino da impessoalidade, o reino da permanência, o reino da objetividade. A gente passa e as instituições ficam. Ele não preda a instituição de que faz parte, pelo contrário, ele exalta a instituição de que faz parte.
E ele confia nessa Constituição como inaugural, a Constituição originária do nosso sistema jurídico, e como dotada de virtudes, de humanismo, de civilização, é a Constituição civilizada, humanista, democrática. Como ele sabe que a Constituição nos torna um país juridicamente primeiro-mundista, ele sabe, Luiz Roberto, que o nosso grande desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Ele sabe disso. E ele disse, tem dito, que feliz de um país, não é, que consegue encarar esse desafio, não é, de superar. Ele também diz, malfeitorias que de tão multisseculares, tão renitentes, se tornaram no inconsciente coletivo como que naturais. Não é isso, Roberto? Naturais. Lembrando, que dizia, pior do que o mal é a banalização do mal. Era Hannah Arendt. Isso. Hannah Arendt, né? Arendt. É isso mesmo, Luiz Roberto repete isso. Agora, aconteceu uma novidade. A sociedade civil, consciente ou inconscientemente, Freud explica, a sociedade civil avançou muito mais na direção da efetividade dessa Constituição do que a própria classe política. E já tece, concebe em torno desses princípios essencialmente humanos, civilizados, democráticos, um juízo de imprescindibilidade. Porque esses valores que estão aqui, a partir da moralidade, eles são intrinsecamente meritórios, inatamente meritórios, porque eles são bons para cada um de nós e bons para todos, coletivamente. Nos levam, na sua efetividade, para um ponto de centralidade individual e nos levam a todos para um ponto de coesão social. Então a Constituição assambarcou, a sociedade civil assambarcou os princípios da Constituição, muito mais do que a própria classe política. E a classe política já tem dificuldade, não é, em permanecer de costas para a Constituição. Portanto, em Luiz Roberto nós temos um cultor do direito, cultor da gramática, um cultor das instituições, um administrador judiciário racional, lógico, atualizado, e Luiz Roberto um comunicador, não é? Incomparável à sedução, à atraência. Comunicador bom não é quem fala, é quem é ouvido. Né? Tivemos aqui esse exemplo com Dipe, com Noronha, com Isabel Bessa. E Luiz Roberto, finalmente, ele está ajudando, e como está ajudando, chega a ser líder nesse processo, mesmo sem querer ser líder, que ele está acertando o passo das nossas instituições. E ele está nos ajudando a colocar os pontos nos is do nosso vocabulário ético penal. E nós vamos sair dessa encrenca, dessa enrascada, me permitam a coloquialidade talvez excessiva, mas nós dizemos assim no Nordeste, nós vamos sair desse sarapatel de coruja, repaginados, e vamos passar a manter com o nosso país, esse amado Brasil, um elo de pertencimento por cima. Nós vamos construir, estamos construindo, a mais orgulhosa e honrosa das identidades nacionais. Um país que tem Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal tem jeito. Obrigado.